Salmo 40. Até nós estamos enfrentando muitas guerras, porque o diabo, ele deve estar, sim, muito bravo, irado, porque quantos homens, quantas gerações, quantas famílias foram transformadas. Eu quero pedir, para quem está aqui nos ajudando, para que o Ministério Infantil, as crianças possam estar subindo. Temos salinha, lanche, temos a salinha também ali da mamãe e bebê, então você pode ficar ali com o seu filho. Ali nós vamos estar também transmitindo o culto. Então, bem importante que o nosso culto tenha ordem, Isso, tenha ordem. É assim que o Senhor nos ensina. Então, as crianças, não deixe seu filho tirar a atenção do culto. E você pode levá-lo lá na sala, nós temos a sala calma lá. Temos para todas as idades ali, até os 10 anos de idade. Amém? Então, hoje, nós vamos falar ali sobre o Salmo 40. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir ela. Ali o salmista Davi, ele compõe esse salmo, onde diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa te igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Espírito Santo, está aqui a tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que é o Senhor que vai abrir o entendimento, Deus querido, do teu povo. Pedimos que cada um abra agora o seu coração e que o Senhor esteja, Senhor, intercedendo por nós, por cada um. Deus querido, com gemidos inexprimíveis, e que essa palavra, Senhor, possa fazer a diferença na vida de cada um aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Olha só, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse salmo, onde o salmista Davi, eu não sei se você sabe, mas nós temos na palavra 150 salmos, mas nem todos foram escritos por ele. Apenas 73 salmos que ele compôs. Por que eu falo que ele compôs? Porque o salmista Davi nos ensina que a maioria dos salmos que ele fazia, que ele compunha, ele cantava, ele fazia dos salmos um louvor. Então, por isso que ele já é conhecido, com a sua harpa. Até os demônios estremeciam quando ele tocava a sua harpa. Então, salmo quer dizer canção, quer dizer no hebraico ali que diz mixmor. Mixmor, eu não sei falar direito na língua hebraica, mas diz que o significado dele são canções, louvores. Então, quando você lê um salmo, você pode também cantá-lo. E o que nos chama a atenção é que esse salmo exatamente que nós estamos lendo, ele se tornou uma canção para Davi. Davi estava ali agradecendo ao Senhor com muito louvor, porque o Senhor já havia tirado ele de um lamaçal de pecados, o Senhor já havia firmado os pés dele na rocha, e por isso ele estava cantando esse louvor ao Senhor. Mas ele também estava provavelmente passando por outras tribulações, assim como eu e você muitas vezes passamos, mas ele estava
naquele detalhe da espera, esperando com paciência. E sobre isso que é a nossa palavra nesta noite. O Senhor ministrou ao meu espírito essa palavra há um tempo atrás, falando que nós precisamos estar preparados para esperar. Nós precisamos entender que somente estar na presença de Deus não é o suficiente para mim e para você vencer. Nós temos que nos preparar, nós temos que tomar posse daquilo que a Bíblia nos paciência é um fruto do Espírito, e nós precisamos trabalhar ela na nossa vida. E ainda eu falei, Senhor, mas logo para mim essa palavra, uma pessoa tão impaciente, nos ensina a ter essa paciência no Espírito, a ter essa paciência para resolver as situações, a entender que a paciência, por ser um fruto do Espírito, ela precisa tomar posse, você precisa tomar posse dela na sua vida. Você precisa entender que é necessário ter o fruto do Espírito. Porque você busca o Espírito Santo, ele vem, você tem o fogo na sua vida, mas o fruto você não tem. Aí como é essa fé? E aí a gente foi buscando ali para que o Senhor fosse dando para a gente como é exercer essa paciência. Como é esperar com paciência num mundo tão agitado, num mundo onde a gente mal vence a agenda, porque são tantas correrias. Como ter paciência para ouvir alguém, como ter paciência para ouvir os filhos, para falar com os filhos, para ouvir o testemunho dos seus maridos, dos seus netos, parentes que vão chegar daqui a pouco. Você se preparou para recebê-los? Ou será que você falou, não, ele está voltando, já é o segundo encontro que vai, nada vai mudar? Eu quero dizer que aqui o salmista Davi vai nos ensinar muito a respeito dessa espera. E como é que você deve esperar? Primeiro, eu quero dizer também que a respeito dos salmos, onde aqui o salmista Davi, várias vezes que ele relata, nos salmos que ele compôs, que são alguns que ele clama ao Senhor, que é o Salmo 25, que ele fala que, Senhor, a Ti levo a minha alma. O 28, que ele diz, a Ti clamo ao Senhor. Então, o salmista Davi, ele era um homem que, se nós fôssemos comparar entre ele e Saul, ele era um homem que até não tinha, Saul até podia vencê-lo, né, porque não tinha tantos defeitos quanto, tantos erros que Davi cometeu. Mas o Senhor olhou para o coração de Davi. O Senhor olhou e disse na sua palavra que ele era o homem segundo o seu coração. Então eu quero dizer para você nessa noite que se você era um impaciente, se você era aquela pessoa que não consegue esperar, se você é aquela pessoa que não se prepara para nada na vida, hoje o Senhor vai colocar um novo cântico nos nossos lábios. E nós vamos mudar as nossas atitudes, porque o Senhor está voltando, tem pressa da sua volta. Nós aqui cantamos sobre a volta dEle, e que seu nome está no livro da vida, e quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele vai achar você preparado. Preparado. Mas hoje, por conta de todas essas loucuras, muitas vezes a gente vive por viver. Acorda por acordar, vive de qualquer jeito. Até fizeram uma canção no mundo dizendo, vida leva eu, de qualquer jeito. Não, nós estamos aqui para aprender a ter a postura de Cristo, a ser parecido com Ele, a ser também, ter a inspiração que Davi teve, cantando em meio às suas tribulações, que ele estava esperando com paciência pelo Senhor. E quando ele diz assim que ele reconhece aqui. Talvez temos muitos visitantes hoje,
Mas como você chegou na Igreja da Aliança? Como estava a sua vida? Como estavam seus dias? Como você sentimental? Como você chegou aqui na sua parte física? Quantas curas o Senhor fez? Quantos milagres o Senhor realizou? Quantas curas emocionais Ele fez? E aqui Davi estava reconhecendo isso. Ele falou, olha, o Senhor me tirou daquele lugar, e hoje o Senhor firmou os meus passos, e hoje o Senhor firmou os seus passos, porque Ele já fez tantos milagres na sua vida, mas talvez você com o coração ingrato esqueceu. Mas o Senhor hoje vai colocar um novo cântico nos seus lábios, e você vai começar a reconhecer tudo que Ele já fez, e as coisas que Ele ainda vai fazer. Alguns salmos, queridos, nós sabemos que o próprio Corá, né, que a gente já conhece a palavra de Deus, que se levantou, para você ver o quanto Deus é maravilhoso, que a gente conhece a palavra de Deus lá e vê que Corá foi um homem que se levantou contra Deus, mas os filhos deles fizeram muitos salmos. Os filhos de Corá, eles fizeram, Asaf fez cerca de 12 salmos também, o próprio Salomão fez 2 salmos, tem aqui um salmo de Moisés também. Então é muito importante você conhecer a palavra, você observar esses detalhes, e talvez você passe pelos salmos e pense, nossa, eu achava que todos os salmos eram Davi que havia composto. Não. Então, nós aprendemos aqui com especificamente esse Salmo 40, o que o Senhor quer falar hoje comigo e com você. Hoje Ele quer dizer, queridos, que esperar com paciência exige trabalho. Esperar com paciência exige tempo, exige investimento, exige desgaste de tempo, existe renúncia. Talvez você não consegue esperar a mudança do seu marido, porque talvez mulher tenha aquela situação, nós falamos muito e falamos demais, e eu sempre penso assim que chegar nesse tempo da nossa caminhada e completando quase 40 anos de caminhada, eu creio que jamais nós estaríamos de pé, nem mesmo essa igreja existiria se eu não me calasse. Então, mulher, hoje o Senhor coloca um novo cântico nos seus lábios, mas vai ter necessidade muitas vezes de você se calar. Sabe, queridos, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou casada com um militar, um ex-militar. Então, ele tem aquele jeito dele, né? Todo especial para corrigir, para falar. Ele tem aquele jeitinho dele todo meigo. Estou falando do pastor Maurício. Ele é meigo, né? Não, ele é firme. E eu penso assim que, muitas vezes, como militar e também como um grande homem de Deus, que Deus o levantou desse jeito, nós não conseguiríamos completar quase 40 anos de casados, se muitas vezes eu não tivesse que me calar. A igreja, como vocês sabem, é uma família, é uma grande família. E muitos problemas existem numa família. E a igreja do Senhor não é diferente. E a igreja da aliança não é nada diferente. Às vezes as pessoas dizem, eu vou sair da igreja da aliança, vou lá na outra. Você vai chegar lá e os problemas também vão existir. Mas muitas coisas são evitadas porque uma mulher de Deus, ela não tem que ficar levando tudo para o seu marido. Tudo que acontece, tudo que se passa, ela vai lá e leva para o marido. Ela não entende que o marido tem que ser poupado, porque muitas vezes o marido é incompreensível, ele não entende o que você quer dizer. E muitas vezes aqui na igreja, muitas vezes, eu fico pensando que devo filtrar tudo para levar até o pastor. E eu peço para os pastores também, eu digo, olha, não levem para ele, porque ele já quer usar as munições do quartel com as pessoas, né? Ele já quer pegar o fuzil e já quer dar um jeito no negócio. Então, esposa, mulher, filha, você também tem que ter a sabedoria de
se calar e não ser necessário levar tudo. Ser aquela mulher que disse: sabe o que aconteceu? Você sabe o que falaram? Você sabe o que disseram? Não. Você tem que ter a sabedoria de quando o Senhor coloca nos teus lábios um novo cântico. É para que você seja uma mulher sábia, é para que você, homem, também seja um homem que possa falar coisas saudáveis na sua casa. E muitas vezes nós não fazemos isso, porque o cântico dos nossos lábios, ele é o mesmo toda a vida. De murmuração, de reclamação, mas hoje eu quero crer que assim como o salmista diz, que depois que os pés dele foram firmados na rocha, o Senhor o tirou daquele lamaçal de pecado, hoje coloca um novo cântico nos nossos lábios. Hoje o Senhor coloca palavras de sabedoria em você, esposa. Hoje o Senhor muda a tua maneira de pensar em relação à sua casa, à sua família, seus filhos. O Senhor te nomeou para ser a mulher que edifica, o radar na sua casa, não aquela mulher que murmura, não aquela mulher que reclama, não aquela mulher que nada está bom, tudo ela é uma pessoa insatisfeita. Hoje o Senhor quer ver mudança em você, porque nós vamos nos preparar para essa mudança. Nós vamos nos preparar não somente para a volta de Jesus, mas nós vamos nos preparar para ser uma mulher sábia. Nós vamos nos preparar para poder dar respostas na hora certa. Nós vamos nos preparar para falar com as pessoas. Nós vamos nos preparar para lutar no momento que precisa lutar, mas nos calar no momento que temos que nos calar também. Sabe, às vezes estamos andando como bebês espirituais. Nós não entendemos que levamos muitas vezes os nossos maridos à fúria. Os nossos maridos, muitas vezes, nós levamos eles a cometerem coisas que não há necessidade. Muitas vezes uma mulher que não é sábia pode fazer com que seu marido ire com seu filho. Eu apanhei tanto que eu vejo que é mais ou menos assim. Meu pai chegava, mas do meu pai nunca apanhei. Mas da minha mãe apanhávamos muito, porque eu vejo que a minha mãe não tinha sabedoria. O meu pai chegava, ela dizia: porque fez isso, porque fez aquilo, porque o teu filho isso, porque o teu filho não presta, porque teu filho... Não, a esposa sábia, ela edifica a sua casa. Ela constrói. O Senhor fala em Provérbios 31, que a esposa sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, ela derruba. Então não é o diabo que acaba com a tua casa. Não é o diabo, você fica culpando ele, coitado do diabo. Toda hora é culpa dele. Coitadinho dele. Não. A esposa que não é sábia, ela mesma, ela destrói, ela tem essa persuasão, ela tem esse poder, ela tem essa maneira, essa malignidade de fazer com que a casa, muitas vezes, seja um inferno, por falta de sabedoria, por não saber esperar a hora certa de falar, por não saber falar no momento certo. E hoje o Senhor vai trazer aqui alguns versículos para que a gente possa entender como esperar, ter sabedoria para esperar. Vocês sabem que a pastora Tânia, ela foi bancária há muitos anos, e o Senhor me trouxe à memória uma ilustração real de quando antigamente, na época dela, quando ela era bancária, as filas eram enormes nos bancos. Hoje já não são mais por conta da tecnologia. Mas naquela época, dava o dia de pagamento, ou 8 horas da manhã já tinha aquela fila enorme para as pessoas, para que quando abrisse os caixas, o banco, 10 horas da manhã, as pessoas poderiam entrar. Mas existiam pessoas que eram os primeiros da fila, que eu fiquei pensando nisso, e eu não sei por que estou trazendo isso aqui para vocês, e já trouxe também hoje pela manhã, porque Deus foi ministrando para mim como existe sabedoria para a gente esperar todas as coisas. E eu fiquei pensando
que talvez a pessoa que chegue antes, que chegue primeiro, em qualquer situação que ela esteja para resolver, ela se prepara, ela se antecede, ela faz toda aquela parte de preparativos. E eu fiquei pensando nessa ilustração, que a pessoa que chegou bem antes para abrir o banco, é um exemplo que eu estou dando, ela levou o banquinho, ela levou o cafezinho, ela ficou batendo papo ali com os demais que chegavam. E quando abriu o banco, ela chegou faceira lá, cumprimentou o caixa, tudo bem, bom dia para você, saiu dando tchau e beleza. Os últimos da fila estavam lá reclamando. Essa fila não anda, esse povo é devagar, esses caixas não trabalham direito. E lá se foram horas e tempo naquela fila. E quando chegou no caixa, tratou mal o caixa e saiu de qualquer jeito. Essa ilustração é para mim e para você pensar. Quando nos preparamos, somos felizes. Quando nos preparamos, somos mais alegres. Agora, quando estamos despreparados, vamos de qualquer jeito, fazemos de qualquer maneira, somos mal-humorados, somos mal agradecidos, somos pessoas ranzinzas. Agora, quem é preparado sempre vai ter um sorriso no rosto. Você concorda com isso? Você concorda que quando você se preparar, ou estiver se preparando para a volta de Cristo, imagine como Ele vai te encontrar. Agora, com a volta do seu marido, você preparou uma boa mesa para ele. Você tirou aquele lençol bege da cama que faz 6 meses que está lá. Você tirou aquela fronha, uma de cada cor. Você tirou você fez uma geral no seu quarto. Você tirou o saco de ração de lá. Você tirou aquelas roupas sem passar, que você joga tudo em cima da cama. Você colocou uma colcha linda. Você colocou um perfuminho lá. Você se preparou. Você comprou uma lingerie bonita. Tirou aquele pijama que você fez de cobertor, porque o frio não vai ser tão intenso assim. Você se preparou. Quantas mulheres estão preparadas aqui para receber seus maridos hoje? Pastora, só 5. Senhor, me leva agora, Jesus. Sabe, são detalhes. O homem do banco se preparou. Foi lá, tirou seu dinheirinho, saiu feliz da vida. O último não fez nada. Você é o último ou é o primeiro? Você é o último da fila em tudo? Tudo que pedem para você, você é o último a fazer. Você é o último a preparar. Você é o último, sempre o último. Sempre o último. Sempre você vai culpar os outros por isso. Eu não quero me deter nessas coisas, porque não foi isso que está aqui para falar. Mas está aqui para que a gente fale sobre que esperar exige preparo e treinamento, pois é um fruto do Espírito que já falamos. Também o cristão precisa se preparar para esperar, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 6. Vamos lá falar sobre essa palavra. 1 Pedro, capítulo 6, diz lá, vamos ver aqui. Olha só, está dizendo que eu e você, queridos, precisamos, olha só, diz no verso 6, capítulo de 2 Pedro 1, 6, diz assim, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade. Então, Deus está falando que eu e você temos que perseverar na espera. Talvez você está aqui à espera de um milagre de muitos anos. Você está esperando uma cura, você está esperando uma transformação, você está esperando um milagre de Deus, mas para isso você precisa saber esperar e preparar essa espera. Eu lembro que para o nosso filho Ícaro, para que ele se convertesse, a gente esperou só 16 anos. 16 anos orando por ele, mas crendo
que o Senhor ia fazer um grande milagre como fez. Hoje eu sei que eu tenho que orar muito mais. Eu tenho que orar muito mais para que ele seja mantido no caminho de Deus, porque hoje ele é um grande pastor. E o diabo me odeia por isso, odeia ele por isso, odeia você porque você está aqui. Mas eu creio, queridos, que a partir do momento que você se preparar para a espera, o teu milagre virá. Você não recebe o teu milagre porque você não se prepara. Você que deseja um filho, você está se preparando para isso? Uma mulher grávida, quando ela está para ganhar o bebê, ela vai se preparar o enxoval no último dia? Não. Quando ela sabe que está grávida, ela já corre lá na loja e se endivida. É assim. Mas quando nós queremos o milagre, nós precisamos nos preparar para o milagre. Eu fui na casa da Bianca, ela disse, pastora, é errado eu preparar a caminha? E foi lá que nasceu a palavra. É errado eu preparar as roupinhas, eu comprar as roupinhas do bebê, eu ter o quartinho do bebê? Quando eu saí da casa dela, Deus falou para mim, ela está se preparando para esperar o milagre dela. Mas muitos de nós não nos preparamos. Será que você está preparado? Ou está se preparando para receber uma notícia ruim? Você está preparado? Ou está se preparando para, de repente, enfrentar uma notícia de um luto? Não, ninguém se prepara para isso. Mas se você for uma mulher de oração, um homem de oração, de jejum, se você tiver a vigilância na sua vida, pode vir o que vier, você vai estar firme, você vai estar com os seus pés firmados na rocha, e nada vai te abalar. O problema é que não nos preparamos para nada. Então, sempre que vem a luta, sempre que vem a batalha, derruba a gente. Por isso que você vê muitos cristãos caídos no meio do caminho. Você vê muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, porque não se prepararam para o dia mau. E dia mau, quase todos os dias nós temos. Eu quero ler rapidinho, não vou nem procurar aqui, porque eu quero que passe lá. O cristão precisa esperar a resposta de Deus. Salmo 27, 14. Passa para mim ali, Eduardo, fazendo um favor, para a gente ganhar, porque são vários versículos aqui. Então, Salmo 27 diz assim, olha só. Salmo 27, versículo 14. Olha só. Diz assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor, porque Ele vai trazer o teu milagre. Mas você precisa se preparar para isso, né? Está ali o versículo? Não ainda. Então vamos por aqui mesmo. Você precisa esperar para responder. Não é qualquer coisa e qualquer momento que você vai responder, não. Você vai responder quando o Senhor colocar as palavras na sua boca. E diz assim lá no 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mulher, cale a boca. Muitas vezes falamos demais, e falamos o desnecessário, falamos o que não edifica, matamos o nosso marido, matamos a nossa família, matamos os nossos filhos com os nossos lábios. Mas a notícia boa hoje é que o Senhor vai colocar um novo cântico nos nossos lábios. Não seremos mais murmuradores, não seremos mais reclamões. Eu posso ouvir um amém? Amém, igreja? Você vai começar a cantar o hino do teu milagre? Você vai começar a cantar o hino da tua vitória. Você vai começar a cantar mesmo quando não está acontecendo nada. Mas você vai se preparar. Você quer passar na faculdade, mas você não lê nada. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não lê a Bíblia. Você quer ser uma pessoa cheia de ousadia, cheia de poder de Deus, mas você não ora. Então Deus, Ele está dizendo para mim, se prepare, porque eu vou fazer coisa grande para você. Aleluias. Então nós também temos que esperar
as coisas que o Senhor vai fazer, porque Ele vai cumprir a sua promessa, queridos. Ele vai cumprir a sua promessa, e a promessa dele, que está lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus, olha só, ele vai falar para a gente aqui sobre, está lá, isso, Hebreus 10, 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Isso está querendo dizer que você tem que perseverar, se preparar, orar. A coisa não acontece um ano, não acontece no segundo ano, não acontece no terceiro, mas eu estou perseverando, porque o testemunho que eu vou dar vai ser para a glória de Deus, vai edificar o reino de Deus, vai mudar histórias de várias pessoas, sem vacilar. Agora um dia eu estou bem, no outro dia eu estou morrendo. Não, aqui está dizendo sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel, e Ele vai cumprir essa promessa, aleluias. E olha só, nós também temos que esperar, os homens já chegaram? Esperar a volta do Senhor Jesus, que está lá em Lucas, vamos ler lá? Olha que tremendo essa espera. Eu tinha várias coisas aqui que vocês vão falar na célula, que é sobre você esperar em meio à tempestade, na adversidade. A gente vê o próprio Davi, quando Saul estava perseguindo ele para matá-lo, em todo o tempo ele pedia para o Senhor o que ele deveria fazer, e ele se preparava com o seu exército, ele se preparava em consultar a Deus, ele se preparava em responder às afrontas de Saul. Até para responder a gente precisa se preparar. E diz lá no livro de Lucas, no capítulo 12, verso 40, olha só, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Isso nos dá um temor muito grande. O Senhor está voltando, queridos, para buscar a sua igreja, e nós temos que estar com as nossas vestes preparadas. Você já imaginou? Você pensa que ser crente é fácil? É difícil. Exige renúncia todos os dias. Exige fé. Exige convicção da nossa fé. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você permanecer no caminho. E aqui, quando você se torna um cristão, você vai ter que mudar a sua vida. Você vai ter que parar de fazer fofoca, você vai ter que parar de mentir, você vai ter que parar de roubar, você vai ter que parar de dar milho para o diabo, você vai ter que mudar o seu caráter. E o Senhor é especialista nisso, em mudar o nosso caráter. Agora, você já imaginou a gente pagar um preço tão alto de jejuar, orar e ainda ir para o inferno? Não. Então o Senhor está dizendo aqui que nós precisamos estar preparados, porque Ele virá, e Ele virá a hora em que a gente menos vai esperar. Então nessa noite o Senhor está dizendo como é que nós estamos levando a nossa vida, como é que nós estamos levando a espera dos nossos milagres. Porque eu creio que você, assim como eu, cada vez que sai de casa, você já sai dizendo assim, eu vou lá para a casa do Senhor, eu vou orar porque eu creio que Ele vai fazer, eu creio que Ele vai fazer um milagre na minha vida, o milagre que eu estou esperando há 20 anos vai acontecer esse ano, e você vai declarando, ou você diz, eu vou lá, não tem nada que fazer, me convidaram mesmo, é a mesma coisa, não muda nada, e você vai continuar assim. Mas hoje o Senhor coloca um novo cântico, aleluia, um novo cântico nos nossos lábios. Você vai falar diferente, você vai ouvir diferente, você vai ver as pessoas diferente, você vai crer na palavra de uma maneira extraordinária, onde aquilo que você menos esperava que fosse acontecer, a partir do momento que você muda o cântico dos teus lábios, as coisas vão acontecer. Isso é tremendo. Para isso precisamos mudar as nossas atitudes. Hoje o Senhor te convida a mudar as suas atitudes, a se preparar para tudo. Você já imaginou? Eu sou uma pessoa que sou muito prática, porque por conta do tempo,
que nós precisamos vencer o tempo, em todo o tempo precisamos vencê-lo. Mas mesmo assim, eu sou conhecida como uma mulher das agendas, né? Eu tenho mais ou menos umas 6 agendas e eu gosto de me preparar para as coisas, né? Preparar ali, quando vai ter uma reunião, preparar, quando eu vou atender um discípulo, me preparar, porque eu não sei o que pode vir dali, uma notícia ruim, eu vou estar preparado para receber essa notícia, eu não sei o que pode acontecer, não se distraia porque uma criança chora, o diabo quer que você faça isso na sua vida, quando acontece qualquer coisa você se distrai, e é nesse momento que o Senhor vem, e Ele quer você de pé, firme, para você receber a promessa, e receber o teu milagre. Pare de se distrair. O Senhor tem coisas tão grandes para a sua vida. A partir de hoje, esses homens que vão entrar aqui, Deus não só mudou a vida deles, mas Deus mudou a sua casa, a sua família, a sua geração, a sua descendência. Nunca mais será a mesma. Como o Senhor mudou a minha, Deus vai mudar a sua. Agora, mulher, seja sábia ao recebê-los. Fique quieta. Só alegre Ele. Existem homens que vão para o encontro com Deus, quando voltam, as mulheres matam eles. E muitos homens que poderiam estar aqui, maridos que poderiam estar, hoje não estão mais. Porque temos mulheres aqui, mas, meu Deus, falam que os homens estão matando as mulheres, mas as mulheres estão matando legal também. Espiritualmente falando. Porque falamos muito. E hoje eu quero que o Senhor mude a canção dos nossos lábios. Pare de reclamar que você não tem dinheiro, porque quando você é dependente do Senhor, você não vai ter dinheiro, mas você vai ter aquilo que você precisa, que é a providência dEle no momento certo. Porque se você tiver muito dinheiro, você sai até da presença dEle. Você não precisa mais clamar, buscar. Porque quando o teu foco não é a presença, quando o teu foco são outras coisas, você se distrai. Mas eu quero que você fique de pé.